Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta quinta-feira, dia 9 de abril, com imagens de um dos pontos turísticos mais bacanas aqui do Rio Grande do Sul, o Lago Negro, né? Em Gramado, lá, olha ali, já tem turistas por lá. Imagina amanhã, que é o final de semana, né? Sexta-feira aí vem galera de todo o país, do mundo inteiro, aliás, visitar Gramado. 26 graus por lá, caiu a temperatura, né? A gente teve aí uma chuva durante a madrugada, na noite de ontem também, e as temperaturas despencaram, nada comparado àquele calorão da semana passada. Seja muito bem-vindo, daqui a pouquinho tem a previsão completa do tempo para o final de semana. Você que nos acompanha pelo 575, pela parabólica digital brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, 575. Também tem o 520 aqui para a região metropolitana e para mais de 11 milhões de gaúchos no interior do estado aí, pelo 520 da, claro, né, antiga NET. E você também, para toda a galáxia aí, né? Para toda a galáxia não, porque a gente viu que o sinal não pega do outro lado da Lua, né? Artemis 2 lá disse que tem problema de transmissão. Então, tirando aquele lado da Lua lá, o resto você pode acompanhar aí nos nossos canais no YouTube, né? Toda a programação aqui da Masper TV. Tem também aí, o que mais que a gente pode ver aí? O perfil no Instagram com os bastidores, lá já tem vídeo lá nos bastidores lá da Masper TV, e tem também aí o nosso WhatsApp, né? Não, o nosso site com conteúdos exclusivos, www.maspertv.com.br. Pode acompanhar também a programação lá da Masper. E aí sim tem aí o nosso, né, WhatsApp 995171412. E obrigado por me seguir lá no meu perfil, Cláudio Andrade, jornalista. Muito obrigado pelo carinho, por me seguir lá. O RS em Pauta desta quinta-feira já está no ar. Muito bem, acerta o relógio comigo, agora 12:02, horário de Brasília. E olha aqui, ó, a gente começa o programa com notícia muito legal, viu? O Parque Harmonia vai virar uma verdadeira pista de dança latina, isso nesse sábado, com música ao vivo, melhor ainda, entrada franca, né? É a Cúmbia, que chega aí para celebrar o Dia da Dança e também integrar aí, né, a dança com a nossa cidade, que é uma coisa muito legal, eu acho muito bacana mesmo. Estou recebendo o Felipe Dornelles, que é um dos produtores da Rolê, né? E a Juliana Cuspic. Falei certo, Juliana? Falou. Tá bom, então sejam muito bem-vindos. Obrigado por nos atender, pela participação, já com as camisetas Sim, da produtora. Já fazendo marketing já da produtora. Estamos aqui para falar um pouco sobre o evento que a gente vai ter no sábado. E no domingo? Domingo também? Sim, domingo também. E a Rolê Produtora, ela está aí ocupando os espaços públicos com eventos gratuitos. Essa é a nossa missão. Pois é, né? Que horas vai começar ali no sábado e domingo? 16 horas. 16 horas? No sábado, 16 horas, já começamos a bailar. Olha ali. Cúmbia cedo até a meia-noite lá no Parque Harmonia. E, nossa, que bacana, é só chegar e conferir. Só chegar e conferir. E o que é a Cúmbia? Eu achei interessante esse nome. A Cúmbia é um gênero latino que nasceu na Colômbia. Ele é um gênero afro-indígena. Olha só. Aí começou com a batucada, com a gaita indígena e assim foi se espalhando pelo povo latino mais hispânico. Sim, sim, que é a nossa América Latina, né? Exato. Que legal. E foi escolhido o ritmo aí para representar, então... O Dia da Dança. O Dia da Dança nesse final de semana. Vamos falar sobre a Rolê Produtora também? A Rolê Produtora, ela nasce, nós é uma produtora jovem ainda, estamos completando nem 2 meses ainda, né? Sério? Já fazendo esse barulho todo? Mas ela é um braço, um filho do Rolê Entretenimento, que é uma plataforma de divulgação de eventos. Estamos aí há 3 anos. Começamos aqui em Porto Alegre, mas já estamos atuando no Brasil inteiro, divulgando eventos, artistas. A nossa ideia sempre foi impulsionar e fomentar a cultura. E nisso a gente entendeu que os espaços públicos também precisavam de cultura mais, a cidade Com certeza. ferver um pouco mais. Com certeza, né? E também a democracia também, né? Democratizar a dança, a cultura também, com essa pegada de o pessoal poder chegar ali e não pagar. Mas isso tudo tem um custeio aí, um apoio. Como é que é isso aí, Gil? A gente tem o apoio do Parque Harmonia, obviamente, é um dos nossos maiores apoiadores. A gente tem
muitos eventos ao longo do ano com o Parque Harmonia, de diversos estilos musicais. Então, esse final de semana vai ter cúmbia, semana que vem, no feriado, já tem um samba. Então, a gente tem diversos no outro tem feriado, verdade. diversos eventos acontecendo dentro do parque, e alguns eventos a gente também consegue fazer fora do Parque Harmonia com apoio da prefeitura. Então, a gente tem apoios que conseguem nos fomentar, dar essa né? estrutura para que a gente consiga manter esses eventos de rua, gratuitos, para que as pessoas consigam circular com segurança, Claro. com gastronomias, então, com diversas... Pô, e isso é legal porque se fala muito que Porto Alegre, por exemplo, o pessoal, né, desce no aeroporto ali, já pega o carro e vai para a serra, vai para o litoral, vai e não fica aqui. O turismo é um baita de uma indústria, né, que gera emprego, gera renda, aí misturado com cultura, com espetáculo gratuito. Então, isso é uma maneira também de deixar, né, não só os próprios porto-alegrenses e os gaúchos, mas quem está passando pela cidade também, né? A gente sempre fala que as pessoas... A gente sempre diz que não tem o que fazer na cidade. Então, buscar formas de ocupar a cidade de formas que sejam abertas para todo mundo. O Parque Harmonia é acessível, né, perto do centro da cidade. É verdade. Então, qualquer bairro da cidade consegue chegar no parque. Chegar lá, é verdade. Até um evento que é até a meia-noite, então tem segurança até a meia-noite, um lugar com iluminação. Começa então, no pôr do sol ali, mais começa ou no menos. pôr do sol e vai até a meia-noite. E vai até a meia-noite. A gente vai fazer essa cúmbia no sábado, domingo vai ter um evento do coletivo Corre Preto. Então vai ter uma corrida com caminhada, vai ter o Corre Preto e o Corre Pretinho, porque é a versão infantil desse evento. Uai, legal. Então, trazendo também, o Corre Preto é um coletivo que traz o esporte como um fomento social. Sim. Então, também são Anda outros junto, né? eventos que estão acontecendo no Parque Harmonia. Tudo a Não ver. só a música, mas um Tudo a evento ver. de esporte também. Que legal, tava vendo aqui que tem a banda Cumbiayala. Cumbiayala. Cumbiajala. 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 De E onde? também temos a fanfarra, que é uma leitura de um bloco, como se fosse um bloco de carnaval. Fanfarra Cumbieira Matapacos. Olha aí. As duas gente- são de Porto Alegre. E também tocando um som, né, na picape, a Paulinha Del Mar. A gente vai estar com algo bem latino no Parque Harmonia nesse final de semana. Que show, gente. Também tem, tô vendo aqui, feira criativa também, tem exposição Exato. também. Todos os nossos eventos, a gente tem um espaço de feiras, então artesanato, moda, diversas pessoas que são da cidade, que têm as suas marcas e propõem essa venda de outros produtos no dia do nosso evento. Todos os nossos eventos acontecem essa feira criativa. Olha só. Tá, e vocês com a questão da dança aí, alguém aí dança aí também junto, não? Eu não arrisco. Eu não vou arriscar, mas eu sou da fronteira do estado, né? Minha família é uruguaia, Ah, então bom. deveria ter Né, um passinho, pezinho ali, até na cúmbia mesmo, porque é algo que eu ouço desde criança, né? Pois Eu então. gosto muito. Inclusive, a gente falando no Uruguai, né? A gente vai ali para Montevidéu, vai para Buenos Aires, na Argentina e tal, e vê muito desses eventos, desde de um casal dançando tango e tal. E aqui eu não sei o que acontece, não dá nem para se comparar, mas se não fizer a iniciativa ali, né? Aí a gente vai ficar só contando as histórias de como é bacana quando viaja para Montevidéu, como é Sim. bacana quando viaja para Buenos Aires. E aqui, por que não faz aqui também, gente? Tá aí, ó, tá um exemplo aí. Tudo a ver, sabe? É exposição, show, dança, no Parque Harmonia. Pô, parabéns para os caras, as parcerias, né? Parabéns aí pelo Parque Harmonia apoiar. Acho que todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. A gente está viabilizando um espaço maior para a arte como um todo, né? Tanto Sim. com a feira criativa, com os artistas que estão criando e também a economia circular, dos Circular. brechós que estão nas feiras. A gente soma, né, a cúmbia como dança e gênero também, porque a gente está falando do Dia da Dança Sim. nesse evento. E a gente quer que as pessoas se divirtam, estejam num espaço seguro e de forma gratuita. E quem não souber dançar, apareça igual. passinho, fica dá no passinho. Aparece para aprender a Ficar para dançar. aprender, ficar batendo o pezinho ali, que já tá valendo. Exatamente. Evento para família, né? Exato. Com certeza. Evento com para certeza. família, então aí ó, pode levar a criançada, não tem desculpa, não precisa deixar as crianças com ninguém, pode levar junto lá para ver show, dança, exposição e fomentar a cultura, né, de uma maneira muito legal. Principalmente depois também que a gente teve, a produtora é novinha, né? Mas vocês já trabalham com isso há um tempo, a gente teve aqueles enchentes ali que deu uma... E o setor artístico é o primeiro, não adianta, Sim. né? Primeiro a cortar espetáculo, primeiro a cortar show, primeiro a cortar teatro, primeiro a cortar evento em parque. E aí agora a gente retomando... A gente está vindo aí com força total.
O rolê já passou por essa fase das enchentes aqui, a gente sempre tentando, né, mostrar esse lado artístico que sempre é atingido, tanto na pandemia, aconteceu na a mesma pandemia coisa. boa também. E o rolê agora como produtora, a gente busca esse fomento também, puxar artistas que não são tão vistos nos nossos palcos, né? Boa, dá uma força pra galera, Exato. né? Não sai sempre, porque não fica sempre os mesmos ali. E esse já tem espaço, então tá tudo certo, né? Nossa cidade tem muitas Tem muita bandas gente boas. aí, muita gente, muito artista bacana para mostrar pra galera conhecer. E tá aí uma oportunidade. Neste sábado, o Parque Harmonia, sábado e domingo, mas no sábado a partir das 4 horas da tarde. Exato. Só chegar. Só chegar e dançar com a gente. Que maravilha, Obrigada. gostei. E a previsão acho que tem um tempo legal ali, né? Sim, Final de vai ter um semana dia tem um dia bom, vai ter um dia bom, então não tem desculpa. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado pela participação, né? E Obrigada somos por parceiros aí, sempre que tiver evento tem que contar pra gente aqui. Obrigado Obrigada. pelo espaço. Valeu mesmo. 12h, 11 minutos, coisa boa começar o programa assim, que maravilha. E a gente vai para o intervalo com imagens de Canela. Olha lá, céu com nuvens, mas temperatura aí agradável, 16 graus. Olha só, caiu, agora a serra está com temperatura de serra, né? A gente já volta em um instante só. Estamos de volta com o RS em Pauta desta quinta-feira. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora aqui com a gente, pela companhia, pelo carinho. Estamos pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o país. Obrigado pelo carinho aí pelos 4 cantos desse Brasilzão. Também pelo 520 da Claro TV, antiga NET, né? Às vezes na fatura ainda vem escrito NET, agora é a Claro, para a região metropolitana, para o interior do estado. No YouTube para toda a galáxia, menos ali para aquela parte da Lua ali, que a Artemis 2 ali, né? Não conseguiu fazer contato, mas o resto a gente pode conferir aí na internet, nas redes sociais de sua preferência. Tem também o nosso site maspertv.com.br. Você pode acompanhar também a programação, lá tem ao vivo ali, né? A programação da Masper TV. Tem também a sugestão de pauta ali pelo 520 1412, o WhatsApp. E obrigado por me seguir lá no meu perfil no Instagram, Cláudio Andrade, né? Cláudio Andrade, jornalista. Obrigado pelo carinho, obrigado por me seguir lá. Em Porto Alegre agora, a temperatura, vamos atualizar ali no nosso termômetro digital, 24, mas 23 graus aí, temperatura agradável, baixou um pouquinho em relação àquele calorão da semana passada. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo, já adianto que a gente vai ter aí sol entre nuvens nesse final de semana. Vamos acionar o nosso repórter João Tavares, que está nas ruas, ao vivo, já está aqui do meu lado. Ali, ó, gostei desse enquadramento, parece que o João está na bancada aqui, ó. Sensacional esse enquadramento da galera aqui, a galera se puxa, hein? João, tu está praticamente na bancada aqui comigo para falar do dia D da vacinação. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Oi, Cláudio, boa tarde para você e para todos que nos acompanham em casa. Essa é uma data importante, inclusive, para o pessoal de casa já poder anotar na agenda. No sábado, dia 11 de abril, acontece, então, o dia D de vacinação. Vacinação essa que é contra o vírus da gripe, influenza A e B. Mas vamos mostrar um pouquinho como é que está aqui a situação nesse momento no Centro de Saúde Modelo, porque a capital já recebeu um novo lote, né? São mais de 135 mil doses da vacina contra a gripe. Esse lote, então, que vai ser utilizado para reforçar essa campanha de vacinação que a gente vem, inclusive, Cláudio, noticiando durante as últimas semanas. Vale destacar ainda que mesmo com o dia D de vacinação que acontece no sábado, essa vacina ela ainda está sendo destinada para os grupos prioritários. Quem são esses? São crianças de 6 meses até 6 anos de idade, idosos acima dos 60 anos, gestantes, profissionais da saúde e também da educação. Além disso, pessoas com doenças crônicas e outras condições de risco. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde aqui de Porto Alegre,
houve um aumento na procura. Inclusive, há pouco passou um senhor por aqui dizendo que está bem complicado acessar o centro de saúde por conta da quantidade de pessoas que tem na fila esperando para tomar vacina. E isso é justificado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, justamente por conta da aproximação, né, por essa proximidade do inverno. Começou a ficar mais frio. Na última semana já havia uma movimentação bem grande nos postos de saúde da capital, mas aumentou. Antes estava com bastante gente nas filas, mas agora aumentou esse número de pessoas e agora está começando a ficar um pouquinho mais difícil. Inclusive, hoje pela manhã, quando nós tentamos falar com o pessoal aqui do posto, a gente não conseguiu ser atendido justamente por conta dessa alta demanda, essa procura por esses grupos prioritários que a gente consegue ver, né, na fila aqui na rua. Essas são as informações a respeito da vacinação aqui de Porto Alegre. Nós vamos acompanhar ainda durante a semana esse aumento nessa procura e vale destacar, né? Segundo a prefeitura, né? Qual é a orientação? A orientação é a seguinte: se tu tá dentro desse grupo prioritário, então busque o posto de saúde mais próximo de casa, tá certo? Volto com vocês aí do estúdio. Tá certo. Obrigado, João, pelas informações ao vivo aqui, João, nas ruas da capital, ali no posto de saúde Modelo, trazendo então as informações da vacinação para a gente, né? Vamos adiante, 12:22, e a gente segue agora falando sobre a mulherada na tecnologia, mulheres na tecnologia, é isso mesmo. O número de profissionais está crescendo no país, mas tem um desafio aí, né? Que é transformar esse valor numérico aí também em representatividade real, né? Por exemplo, cargos de chefia na área de tecnologia da informação. Por exemplo, estou recebendo a Aline Bush, que é cofundadora do Ladies in Tech, né? Aqui ao vivo, e a Erika Grelert, que está aqui com a gente também, do Ladies in Tech, para falar mais, conselheira, para falar mais sobre o assunto. Sejam muito bem-vindas, gurias. Obrigado pela participação. Boa tarde. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho desse assunto, né, tão importante e tão necessário hoje em dia. Com certeza. Para mim, eu fico horas falando sobre esse assunto. Pois é, Erika, conselheira do Ladies in Tech. Vamos começar falando o que é o Ladies in Tech para o pessoal que está em casa. Bom, o Ladies in Tech é um instituto formado por CEOs que têm startups, ou seja, empresas que têm a sua base tecnológica, né? E o Ladies, a Aline vai falar um pouquinho mais, mas assim, o nosso intuito é trazer para essas mulheres uma referência e um local onde elas podem se apoiar, né? Onde perfeito. elas podem buscar outras mulheres que passam pelos mesmos desafios que elas, né, para que elas possam permanecer na tecnologia. Porque hoje a dificuldade não é tanto entrar, mas é o permanecer. Ah, é? Exatamente, porque para entrar existem muitos programas, muitos incentivos. Mas quando a mulher chega à tecnologia, ela não vê um ambiente a qual ela se reconhece. Sim. E aí ela encontra muitas dificuldades. E o Instituto, ele tem exatamente este papel, ser esse local onde ela vai buscar as referências e o apoio necessário para que ela possa vencer os seus desafios e sim permanecer na tecnologia. Exatamente. Muito bem. Esses tempos eu fui num evento no Instituto Caldeira, né? Muito bacana, que foi reformado e tal. Que legal isso, como tinha que ter mais espaços como esse, né? Estava abandonado lá, é a coisa mais linda do mundo. Exatamente. Mas eu estou falando nisso porque, circulando lá, tem vários eventos acontecendo simultaneamente, e inclusive salas de aula com os computadores, com as máquinas ali e tal. Salas com pessoas tendo aula, salas com pessoas sozinhas ali, o sujeito ali fazendo um trabalho, né? Salinha de reuniões e tal. E eu achei aquilo tão legal, tão bacana, no mesmo espaço, você poder ter várias pessoas trabalhando simultaneamente em diversos, né, eventos diferentes. Sim. Isso é muito legal. Mas e poucas mulheres? Então, o ecossistema tecnológico, né, como um todo, ele está crescendo muito e, na verdade, o ambiente de tecnologia, ele cresce muito mais rápido do que a entrada de mulheres na tecnologia. Entendi. Então, até a gente pode ver nos números, né, os números de mulheres na tecnologia, eles
ele está crescendo, só que como esse ambiente tecnológico ele está crescendo tanto, proporcionalmente a gente não consegue acompanhar esse crescimento. Levantamento, como ele está falando, mostra um crescimento de quase 5%, 4,6%, quase 5% de mulheres na TI, na tecnologia da informação, chegando a 73 mil profissionais, mais de 70 mil profissionais. Embora o número esteja subindo, porque ele ainda é considerado tímido diante do trabalho do mercado brasileiro, né? Então é isso, mesmo assim ainda tem mais espaço, poderiam ter mais mulheres trabalhando nisso, e permanecendo também. Exatamente. O Ladies, na verdade, nasceu de um programa de aceleração de startups, né? Onde eu e mais outras 3 cofundadoras de startups, nós nos vimos nesse ambiente, mas ainda assim um ambiente tímido para as mulheres. E estou vendo aqui na questão da renda, né? Apenas 13% das mulheres ganham acima de 10 mil reais. Exato. Comparado com os homens, que é infinitamente maior, né? Pois é, e a gente vê justamente isso, né? Um mercado promissor, assim, inclusive com salário. E quando a Erika pode dar mais dados sobre isso, né? Mas quando a gente vê mulheres na TI, normalmente a gente vê as mulheres ali naqueles cargos de analista de TI, isso. Normalmente em cargos mais baixos do que de liderança. As mulheres estão muito mais na base da pirâmide, né? Então, o que o Ladies faz, e a gente precisa de mais iniciativas que a gente possa promover, né, a autoconfiança delas, mas também a qualificação para que elas possam ir para o topo tem que da ganhar pirâmide. dinheiro. Não, ok, mas para ganhar dinheiro precisa-se ir para o topo sim, da pirâmide. Claro. E ter acesso, porque muitas empresas abrem, até tem programas, enfim, né, mas a questão é, lá dentro, né, o tipo de contratação é muito mais na base da pirâmide. Sim. Então, essas empresas precisam também abrir oportunidades na mesma quantidade que para os homens, para que essas mulheres possam estar subindo a cargos de liderança. E assim, a gente vai estar conseguindo equilibrar a base salarial. Eu falo, né? A gente não quer um espaço por cota. A gente quer um espaço porque nós somos merecedoras e nós temos qualificação para tal. Então, as mulheres têm espaço para a liderança. Eu concordo com isso. Eu acho cota tão preconceituoso. Eu também Tu para pensar, analisa bem. Parece que o sujeito é um débil mental ali, que tem que ter uma cota. Que pessoa não tem capacidade. E a pessoa tem a mesma capacidade. Não, vamos dar uma cota para aquela pessoa. Coitada, a pessoa lá, né? Mas como assim, gente? Para aí. E a gente percebe que a mulher, ela precisa ela precisa se provar três vezes muito mais. Que o homem. Gente, falta condições. Falta total. E aí o Ladies, ele surge para dar mais qualificação para essa mulher, mas também dar apoio, porque a mulher também precisa de um apoio moral mais forte do que o homem. Às vezes a gente é capacitada para tal, mas a gente se questiona, será que eu consigo? Será que faz sentido eu me arriscar e me posicionar, né, como líder, enfim? Então a gente está ali para dizer que sim, ela pode. Gostei da camiseta da Erika ali. Girls Just Wanna Be, né? Founders. Ladies. Legal, Founders. Muito e assim, legal. a mulher, ela tem muito mais responsabilidades do que o homem. A mulher, ela sai de casa preocupada. Será que a criança está bem? Será que tomou remédio? Né? Então, assim, você tem uma série de outras coisas que você precisa dar conta para chegar lá no trabalho. Quando tu vai para uma empresa que te traz algumas condições de tu poder, muitas vezes, acessar um telefone, alguma coisa, poder, né? Sim. Trazer o filho para perto, também. Não para a empresa. Não, mas ter um lugarzinho lá. Exatamente, de ter a compreensão, chegou atrasado, tem que isso levar vai resolver tanta coisa. Isso facilita, isso é criar um ambiente inclusivo para que a mulher não apenas chegue, mas que ela permaneça. Viu? Não precisa de cota. Não precisa de cota. E é simples, e essas coisas são simples. É verdade. Aí a gente vai nos Google, nas empresas do Vale do Silício, os caras fazem isso, que coisa assim. Gente, não é firula, é necessidade, é inteligência, faturamento, sabe? Todo mundo ganha.
Essa é a rotina da vida real. Essa é a vida real. Essa é a vida real. E a gente tem a barreira cultural, né? Normalmente, o homem, ele é mais estimulado desde pequeno Sim. a inovar, a testar, Sim, a trabalhar, ir a atrás. ser chefe. Enfim, exato. A mulher, culturalmente, ela tem aquele respaldo De de ser acolhedora. de ser mais Da base, de cuidar. calma, vamos no certo, não vamos arriscar tanto. Isso, é verdade. Então a gente tem uma barreira cultural e que estar falando sobre isso aqui, eu acho que já ajuda a ir quebrando bastante. essa barreira. Ainda mais no né? sul aqui, né? Exato. No sul mais ainda. Mais ainda. E aí, Cláudia, eu quero comentar contigo que eu sou palestrante e eu tive que iniciar minha carreira em São Paulo. Porque aqui... Porque aqui o Uma mulher palestrante. sabe? Eles ficam assim, será Não, mesmo? vamos dar metade do cachê pra ela, né? Exatamente isso. Aí o cachê que eu cobro em São Paulo é super ok. Chega aqui tudo, né? Assim, tudo isso. Entende? Então, tu tem que ir lá. Aí diz assim, não, mas essa palestrante é de São Paulo. Ah, aí daí muda tudo. Aí Gente, muda que tudo. barbaridade. Olha só a cultura, Entende? né? Tem sempre um jeitinho, né? Mas a gente Exatamente. consegue. Mas isso que é consegue, importante. mulherada, né? Não tem problema. Mulherada, a gente e aí vai falam, atrás. né? Resiliência, isso aí é o verdadeiro sentido da palavra. A questão do... Também está falando do Instituto, tem lugar físico também? Como é que funciona? Então, o Instituto, na verdade, a gente está com aproximadamente 400 integrantes do Brasil todo. Ele nasceu aqui no Rio Grande do Sul, só que como é uma dor, né, e um propósito nacional, ele acabou ganhando uma escala nacional. E nós temos parceria com locais físicos. Então, a gente tem parceria com a FEComércio, onde as nossas integrantes... FEComércio, é querida maravilhoso. FEComércio. O Lab da FEComércio é lindíssimo. É mesmo? E ele é disponível gratuitamente para todas as integrantes do Ladies. Então, às vezes a gente vai lá, trabalha Grande presencialmente. A gente tem também a Unicinos. Inclusive, hoje, saindo daqui, a gente vai trabalhar lá no coworking da Unicinos. No coworking da Unicinos lá em São Leopoldo ou aqui? Não, aqui na frente do aqui na frente do Anchieta, Exato, aqui pertinho. Aqui pertíssimo. Que legal. Então, Eu não entrei lá ainda. Respondendo a tua pergunta, não, fisicamente a gente não tem uma Sim. base, porque a gente está sempre circulando. Sim. E querendo ou não, a gente tem muitas integrantes, né? Então a gente tem ambientes de inovação que acolhem as nossas integrantes para a gente conseguir trabalhar fisicamente em alguns lugares. Gostei do celular ali. Estamos ao É que vivo. é a extensão, não é a extensão do meu trabalho, né? Mas isso também, em relação ao local, né? Traz muito a questão da startup, né? Ela não tem... A característica de uma startup, ela basicamente não é estar num lugar, né? Mas sim ter esta mobilidade e podermos estar no Lab Comércio, na Unicinos, na PUC, lá No Caldeira Caldeira, né? Então, isso faz com que a gente possa estar circulando. Muitas vezes, posso trabalhar no meu escritório, mas eu prefiro ir ao Caldeira e ao Unicinos, porque assim eu me conecto com as meninas, né? E aí, aquele velho ditado, quem não é visto... Não é lembrado. Né? Então, a gente tem que circular. Que bacana, né? Tava vendo aqui também, né? Mensagem aí para as gaúchas, né? Para a mulher que não está nos assistindo aí e está pensando em mudar de carreira. Uma das questões, eu falei da questão física, né? Mas uma questão não só da tecnologia em si, mas a própria questão da tecnologia da informação é o trabalho de casa. Sim. Né? Não só as pessoas, não, vou trabalhar de casa, posso fazer o YouTube, posso fazer Instagram, posso vender produtos e tal, e pode consertar computadores também, né? Mexer em computadores remotamente também, que é uma coisa muito legal. Mas o que interessa é qualquer coisa em casa. Exato. Sim. Comece pequeno, mas comece, Isso, né? mas começa ali, pega um cantinho da casa ali, coloca ali um notebookzinho ou o celular mesmo e começa, né, a se inteirar ali e tal. Hoje tem tutorial para tudo. Hoje tem né? tutorial Procura pra as tudo. gurias. Tem site de vocês? Temos. O Tem Instagram? O nosso site é ladesintech.com.br. Simples assim? Simples assim, mas a gente tem redes sociais também. O nosso Instagram é ladesintechbr. LinkedIn também a gente tem também, a Ladies in Tech. E acho que é importante dizer também, né? O Ladies, por mais que a mulher não tenha uma startup, ela consegue se conectar com a gente através das redes sociais. A gente faz diversos eventos e esses eventos são abertos também para mulheres de fora da comunidade. Para dar um suporte também. Em maio vai ocorrer o Lady Summit, que é o nosso principal evento. Isso. Sério? Lady Summit? Lady Summit. Todo mundo tem seu Summit, a gente também tem o Nós nosso. também tem, né? Nós também temos. Vai
Esse ano vai ocorrer sábado, dia 30 de maio, na PUC, no auditório do prédio 50 da PUC. Então, para quem é mulher e quer se conectar com o nosso ecossistema, já fica o convite para nos seguir nas redes sociais, que ali a gente vai começar, a partir dessa semana, a falar mais do Lady Summit e começar as vendas a partir da semana que vem. Muito bem, porque às vezes o pessoal também tem ainda, né, um pouco de preconceito, principalmente as jovens há mais tempo, de que é complicado, né? De que a tecnologia... Tudo é complicado. Tudo é complicado. Não, isso aqui é complicado. O que aquilo lá é complicado, né? Ah, negócio é complicado. Baixar um vídeo para o YouTube é complicado. Gente, não é tão assim, né? Hoje nada mais é complicado. É verdade. Em tempos de chat GPT, Exatamente. nada mais Você é pode complicado. conversar com o seu celular e com o seu computador, gente. Não, com Qualquer coisa. inteligência artificial, assim, olha, não tem como dizer que é complicado. Pelo Incrível, menos pergunta pro ChatGPT, ele vai te dar uma resposta e vai te dar até um caminho de como Não, facilitar. tipo, vai te perguntar se é aquilo ali mesmo que tu quer saber, e se tu disser que não e explicar o que é, ele vai te dar opções. Experimente, o senhor e a senhora aí que tem mais de 60 anos, não precisa ter medo, coloca ali, bota ali, é só escrever. OpenAI, abre OpenAI, ChatGPT. É que nem escrever no WhatsApp ali, gente. Igualzinho escrever no Né? WhatsApp. E É a a mesma regra coisa. é assim, né? Se você não tem tanta certeza, me explique como se eu fosse uma criança. Assim, gente, Se olha aí, você é usar outra isso, dica. se você me explique Outra como se eu dica. fosse uma criança e me dê passo a passo Mastigadinho. que eu preciso fazer. Ele vai te dizer número 1, número 2, Quero baixar, número 3. subir um vídeo pro YouTube, né? Eu não, olha, Exatamente. é difícil fazer alguma coisa sem o ChatGPT hoje verdade, em dia. mas a gente no jornalismo usa pra caramba aqui Muito. também, pra fazer perguntas, pra elaborar pautas. Muito. Eu uso até para me ajudar a organizar minha rotina. Eu faço uma lista. O que eu começo na primeiro? segunda-feira. O que Eu eu tenho faço? tudo isso para fazer. Me ajuda Me a ajuda a organizar dar uma- durante a semana o que eu preciso fazer em nível de um minuto ele dificuldade. te faz. Em um minuto ele me faz. Te Então eu faz faço tudo. a minha rotina semanal no ChatGPT. Eu uso Gente, para é- qualquer coisa hoje em dia. Economia de tempo, no mínimo. Uhum. No mínimo você está economizando o seu tempo, porque hoje em dia tempo é tudo, né? Total. Cláudia, as pessoas têm muito preconceito. Ah, mas se eu usar a IA, vai dizer que não fui eu que fiz. A IA, ela alavanca o conhecimento O que que tu tu tá já fazendo. tens. Exato. E hoje, né, vai perder lugar para outras pessoas, aqueles que ficarem com esse preconceito É verdade. em relação à tecnologia. É verdade. Ela não veio para substituir, Veio para ela acrescentar. veio para acrescentar. Está aqui para que nós possamos fazer mais em menos tempo. Ela veio para, na verdade, economizar tempo. Tempo, imagina fazer resumos, gente. Exato. Resumos que você teria que ficar horas Exato, lendo aquilo ali. exato. Mas você olha o resumo para ver se está de acordo, né, com aquilo que você viu ali, se não está alguma coisa escrita errada e tal. Mas aí vai ser um tempo bem menor do que você fazer um trabalho braçal. Totalmente. Né? Imagina responder clientes. Você tem um programinha ali que ele responde simultaneamente. A gente falou sobre isso ontem aqui. Mais de uma pessoa. Imagina que você tem que colocar 5, 6 pessoas. Ah, mas aí vai tirar um emprego. Mas acontece de gente. Você quer que a pessoa fique sentada numa cadeira ali sem emprego? Legal, para a pessoa ali. Pô, vamos evoluir. Deixa aquela pessoa que está sentadinha ali o dia inteiro fazendo aquilo ali. Quem sabe ser uma programadora? Né? E a gente está falando de eficiência, né? Eu acho que a IA também, ela aumenta a eficiência. Em vez de tu usar o teu cérebro para Sim. coisas tão Que às vezes básicas, tá a IA está cansado. vindo É. para substituir essa parte, Braçal. né? Braçal, totalmente. E tu falou em responder clientes, né? Aham. Outra forma que eu uso a IA é, às vezes, eu sou muito direta. E às vezes isso soa meio grosseiro. Então, eu escrevo a minha resposta assim e ponho no também. ChatGPT. Deixa mais gentil. Deixa Ou, mais- enfim, né? De uma deixa um forma pouco mais leve, assim, né? E ele faz ali, aí tu olha assim, perfeitamente. é engraçado, né? Que a gente olha assim, puxa vida, gostei, isso aí mesmo. E eu sempre fiz isso, mas eu demorava muito mais tempo pensando, tá, agora eu vou melhorar meu texto. Então, o tempo que eu ganhei não precisando pensar nisso já. pelo menos uns 15, 20 minutos. Gente, dá pra fazer muita coisa, Muitas gente. coisas. Eu sou muito pragmática também. Eu tenho que cuidar
tá? Porque eu sou de dados, né? Pois eu é. estou há 30 anos fazendo isso. Nossa, né? começou bem lá no... Exatamente. Internet de escada. Aí e foi. Foi. E foi. Eu me lembro lá do IG. Te lembra do IG? Bah, o IG! A musiquinha quando entrava. Cabendo uns barulhos. E aí, isso. se quem estava usando o computador, trancava o telefone fixo. É, Né? Usava o outro. exatamente. Aí tu imagina assim, o avanço que... A gente diz que na tecnologia nós precisamos, em determinados momentos, pivotar, né? Agora tu imagina o quanto que eu não pivotei em Pivotar? 30... O que é pivotar? É tu trocar, é tu fazer, é tu criar aquilo de novo, é tu começar novamente de um pivotar. outro jeito. Eu É aprendo, trocar a eu- roda do carro com ele andando. Com ele andando, eu aprendo todo dia. né? Gostei disso. Aqui tem que fazer os colegas aqui tem que pivotar aqui, viu? Não, e aí, fazendo um gancho com a questão da internet, né? Quando a internet lançou, a gente como, né, sociedade, não falava que ela ia roubar Isso. lugares de outras Isso. pessoas. Isso. Naquele momento até pode ter Pode ser, roubado, sim, no primeiro mas olha momento. o quanto nós evoluímos Mas- por causa da internet. Mas então, sabe que eu comentava isso já na faculdade lá, o pessoal comentava, por exemplo, na época que começou as colheitadeiras e tal, né, com o GPS, na última Expo Inter, lá esse ano vai ter, sempre tem a maior feira de agronegócio, com tecnologia, e aí os tratores com GPS, hoje que andam até sozinhos e tal. Aí na época o pessoal falava já, né, mas é aí o pessoal da agricultura. Como você falou, naquele momento ali, Aline, pode haver ali uma questão até de alguém ficar... Mas você vai querer que o seu filho fique lá de chapéu de palha, com todo No sol, respeito, né? mas no sol, o dia inteiro, naquele calorão, quando ele pode ou estar dentro de uma máquina com ar-condicionado, ou estar fazendo a manutenção daquela máquina, ou estar programando aquela máquina, né? Ou estar vendo o GPS daquela máquina, colocando internet no campo. Tem uma série de outros mercados que surgem também. e Para cada profissão que não é mais necessário, surge mais Surge- 5. Olha, eu não sabia Entende? disso. Eu ia dizer uma. Exatamente. Não, Não, mais- surge 5, mais. porque aí você precisa de alguém que programe tudo isso. Sim, Nós que precisamos mantenha entender tudo isso. que é preciso, nós temos que transmitir o nosso conhecimento humano, né? Ou seja, nós temos que dizer passo a passo como é. Sim. Quando se diz que é inteligência artificial, na verdade de inteligência não O tem nome nada. já está dizendo, né? É artificial. Depende daquilo que nós Que a gente imputamos. abastece, que a gente Exatamente. abastece. E a grande diferença, né, de um humano para uma máquina é a adaptação também. É verdade. Então, o ser humano, ele é adaptativo. É. A máquina não. Não, a máquina ela- precisa de um humano E para pra se ficar adaptar. dizendo o que ela faz. Então, ok, né, Bacana. vão tirar trabalhos, mas vão criar outros e a gente vai se adaptar de forma mais eficiente para o novo trabalho. Para fazer coisas mais inteligentes e menos Exatamente. braçais ali. Um segurança, câmeras de monitoramento, né? Botar o sujeito lá numa fábrica de madrugada na região metropolitana para ficar cuidando, tomar um tiro lá. Exatamente. Enquanto você pode estar numa salinha lá olhando, se der um problema, chama a brigada. Exato. Gente, sabe? Então, por favor, né? Tem Não muitas vamos ter medo da- soluções. Não vamos ter medo, não vamos ter tem medo. muitas soluções a serem criadas. Tem né? Ainda tem um espaço gigantesco, uma demanda muito grande do mercado. É por isso que a defasagem da tecnologia, ou seja, nós temos uma defasagem de mais de 70%, 80%. Acredito. Aí, enquanto Acredito. né, as mulheres avançam 5%, a gente tem uma disparidade muito grande Sim. de acordo, né, com a demanda de mercado. Pois é. E hoje não é só a demanda nacional, ou seja, eu estou aqui e posso trabalhar para fora. Ah, é. Né? Diversas pessoas estão no Brasil trabalhando para outros Para as lugares. pessoas das mais diversas profissões. Meu filho trabalha na Dell, fala com os indianos toda hora, Você trabalha na Dell? Aham, e presta serviço direto para outros E tem uma países. Dell aqui, não tem a Dell Tem aqui? em Eldorado. Em Eldorado. Isso, Olha né? aí, ó. Eu só consegui botar um na tecnologia, Ah, mas pelo olha menos só. um eu consegui, né? Ah, eu me lembro que a primeira vez quando veio essa Dell em Eldorado, eu me lembro da história do Dell, né? Que fundou lá e tal, na universidade, no quarto e tal. Então, gente, esses dias eu estava vendo a história do cara do WhatsApp também, que a mãe pobre varria supermercado, ele varria também posto de gasolina, que eu não sei o quê.
E aí, quando compraram, a Meta comprou o WhatsApp, ele foi assinar o contrato na escadaria onde a mãe dele comprava comida. Ai, que legal. Coisa linda. Coisa linda. Era ele que História. comprava comida para ele. Não é comprava comida, recebia comida Sim. de assistência para morador de rua, gente. É. 12 bilhões de dólares foi medido o WhatsApp. O cara não tinha nem 40 anos. Mas foi lá na escadaria, não foi Na Meta? na Meta, lá no escritório gigantesco da Meta. Vou assinar, mas vou assinar. Só que tem uma condição, tem que ser lá na escadaria onde minha mãe pegava comida legal. na massa. Então, gente... Isso demonstra a essência do ser humano, né? Que bacana, né? E por trás de uma mulher ali que era mãe que, Sim. né, não interessa que era pobre, meu filho, tu sonha o que tu quiser. Ele aprendeu no computador uma vitrine, que daí ele ficava lá quando não usava, ele ficava fuçando lá no computador e teve a sacada que naqueles programinhas podia Sim. botar um perfil e a pessoa podia falar, deu tudo errado no início, deu errado de novo, lá pelas tantas acertou. Nós somos a metade da população e a outra metade nasceu São de filhos de nós. mulher. Tem uma mulher em qualquer, não tem pra Então, onde fugir. em qualquer coisa Não tem o toque pra de onde uma mulher. fugir, Não gente. tem Vai pra ter onde uma mulher fugir. na parada. Sinto te dizer isso, né? Tem gente que fica feliz, tem eu acho gente que nem tanto. Não, mas sabe que isso às vezes dá medo, sabe? E não, mas eu vi pesquisas agora, de uns anos pra cá, de umas décadas pra cá, que coisa boa. Por exemplo, teve o censo dizendo que uma boa parte, grande parte das mulheres em Porto Alegre, por exemplo, moram sozinhas. Aí a mulher tem, né, mora sozinha, tem a vida dela, tem o emprego dela, tem o carro dela, né? Tem ali a saída dela, tem as amigas dela. E antigamente o cara ficava lá, né? O cara tinha ali a sua vida social, aí ficava com uma menininha, ficava com uma menina. Aí as meninas também começaram a ficar com os menininhos e necessariamente não era para namorar. Aí os caras, opa, mas como assim? O que aconteceu? Aí então, um dia a roda gira, meu amigo, o jogo vira. E aí a galera ficou meio assustada, né? Não tá acostumado, gauchado não tá acostumado com isso. Mulher tem que ficar em casa, quietinha, né? Ficar para casar, aquela coisa assim, né? Graças a Deus que isso mudou. Graças a Deus A mulher pra para fazer o que ela quiser, meu. É. Para fazer o que der na cabeça. O cara não é assim? Então, agora prova o Aí teu a gente remédio. diz, lugar de mulher é aonde ela quer. Onde ela quer. Não tem lugar. Eu tenho que perguntar para ela de qual é o lugar que ela quer estar. Mas eu acho muito legal isso. No Sul tem realmente, fato é, né, que tem... E, inclusive, tem mulheres meio machistas, assim, também, ainda, né? Tem que... Querido, É questão cultural, né? calma, Na verdade, exatamente. a gente nasceu mãe, a com avó, isso. a família toda pro interior do estado. Aquela coisa de registrar... No interior tem uma coisa assim que tu registra o filho só com o nome da família do pai. Sim. Isso é a coisa mais comum do Mas mundo. tu sabe que eu acho que isso está começando a mudar. Eu observo também. No grupo do Ladies, a gente nunca intitulou que não se pode conversar sobre política, religião, essas coisas, ou que a gente precisa apoiar e ajudar umas às outras. E isso é muito orgânico, né? Às vezes, na verdade, existem integrantes do Ladies que têm soluções muito parecidas uma com as outras e até, vou te Entendi. dizer, concorrentes, Ó. mas isso não impede elas de colocarem os seus desafios, as suas dificuldades e até mesmo ajudar umas às outras. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, onde a gente troca muita coisa e às vezes tem gente, preciso de um desenvolvedor ou Sim. estou com um problema no marketing, Sim. tem alguma agência, enfim, algum profissional para indicar. Então, eu acho que essa questão cultural está começando a mudar da própria mulher não se ver como concorrente uma da outra. Pois e também tem isso também. E assim, ó, sabe que no mundo dos homens também, a galera também é competitiva pra caramba. Todos somos. O Que ser humano é competitivo. Então é do ser humano, gente. Tem que deixar claro isso Exato. aqui. Você vai ter um grupo de caras lá que um vai querer ser o chefe e o outro cara vai querer deixar trabalhando pelo meio do salário. Pela metade do salário, entendeu? Então, os homens têm isso. Então, ele está muito certo, no ser humano é assim. Então vamos fazer uma mudança geralzona, né? Antes de ficar também, né, botando uns contra os outros ali. E fazer uma mais geral para todo mundo subir junto. O João tá já ao vivo aqui para a gente, novo aqui, o João Tavares. João, vamos chamar você novamente, onde você anda, no Palácio da Polícia, João Tavares, com as últimas informações ao vivo. Boa tarde novamente. Boa tarde novamente, Cláudio Andrade. E são dados importantes, viu?
porque os números de criminalidade aqui em Porto Alegre reduziram nos últimos 7 anos, conforme informações do governo do estado. Eu estou dando uma lidinha aqui, uma colinha, justamente porque são dados importantes e muitas informações. Mas olha só que interessante, ó, nos últimos 7 anos os roubos de veículos caíram 89%, passando de mais de 4 mil registros para pouco mais de 500 casos. Outros crimes também apresentaram quedas importantes. Olha só, o roubo a pedestre diminuiu 73%, os crimes em transporte coletivo caíram mais de 80%. Nos crimes contra a vida, por exemplo, os latrocínios tiveram redução de 80% e os homicídios dolosos caíram mais de 40% no período. Segundo o governo do estado, tudo isso é reflexo, né, resultado de investimentos superiores a 2 bilhões de reais em segurança pública, além de ações integradas entre as forças de inteligência, né, da Polícia Civil, reforços no efetivo da Polícia Civil e também da Brigada Militar. Mas vale destacar, Cláudio Andrade, que apesar desses avanços, desses números de combate de crimes, né, da criminalidade, nós tivemos também números expressivos ainda em feminicídios e aumento, então, no número de medidas, né, de solicitações de medidas protetivas. Então, mais uma vez aí, embora a gente tenha essa redução no número de crimes, né, a gente ainda tem números expressíveis e consideráveis contra a vida da mulher. Volto contigo do estúdio. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Até mais. Eu deixo uma reflexão aqui. O quanto que a tecnologia ajudou a queda, É né, verdade. nesses índices. É verdade, né? é verdade. E Esse cercamento eletrônico aí, questão sim, dos carros. as câmeras, tudo as isso, câmeras, né? Então, os monitoramentos, enfim. E, infelizmente, a gente tem esse aumento no feminicídio, né? Tem que resolver que é isso muito aí. mais cultural. Também tem que resolver isso aí. Então... Tem que resolver isso aí, gente. Muito obrigado, gurias. A Aline Bush e a Erika Grelert. Isso mesmo. Muito obrigado da Ladies in Tech. Pessoal ali, para procurar Ladies in Tech no Instagram, tem os Ladies in contatos? Tech BR, o meu Instagram é Aline Bush, B-U-S-C-H. E o meu é Escritório Móvel RS. Olha aí, que legal. Gostei. Muito bem. Obrigado, viu, por nos Nós que atender aqui. agradecemos. Parabéns. Vamos seguir acompanhando, tá bom? Obrigada pelo espaço. Valeu, vamos pro intervalo, mas não sai daí porque em seguidinha a gente está de volta, tem mais RS, um instante só. Santa Maria do Herval, olha lá, céu com nuvens, 16 graus, caiu geral a temperatura, né? Ficou mais agradável. A gente vai pro intervalo, tá ventando ainda, tem vento, né? A gente vai pro intervalo, mas em seguidinha, como eu falei, a gente está de volta, um instante só. Estamos de volta com o RS em Pauta nesta quinta-feira. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que se conectou agora aqui no programa com a gente pelo 575 para todo o país, pelo 520 aqui para o estado e para todo o planeta pela plataforma digital de sua preferência. Agora, meio-dia, 57 minutos, 24 graus é a temperatura, 38% a umidade relativa do ar. Agora a gente está com equipamento aqui no estúdio, olha... Mas o nosso próximo assunto eu sei que interessa muita gente, viu? Por quê? O pessoal faz dieta, faz exercício, né? Faz tudo certinho e a balança não dá trégua, o peso não cai, é difícil, viu? E aí o segredo pode estar no que, não só no que você come, né? Mas também como o seu intestino está processando essa ingestão de alimentos aí, né? O segundo cérebro, e é verdade, olha, quem tem aquela famosa prisão de ventre sabe como a vida fica complicada quando o intestino não funciona. Vamos conversar agora com a doutora Elaine Moreira, que é gastroenterologista e endoscopista, para falar mais sobre esse assunto. Doutora Elaine, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante, tão necessário, que é a obesidade e a saúde intestinal. É verdade, doutora, porque isso eu acho que é um assunto que interessa praticamente todo mundo, até quem está no peso ideal se preocupa para não, né, passar um pouquinho, ganhar uns quilinhos a mais. E às vezes a gente não entende, doutor, a gente faz tudo certinho ali, come proteína, franguinho, ovinho, a frutinha na tarde, iogurte desnatado e a balança não baixa, doutor. O que acontece, meu Deus?
O que pode estar acontecendo é que você está com o quadro de disbiose, desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Mas o que é isso, Helene? Que nome é esse, né? Microbiota intestinal? É a população, tá, de micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino. Então, todos nós temos trilhões de não só bactérias, mas também de vírus, protozoários, fungos que vivem dentro do nosso intestino. Curiosamente, equivale a 3 a 4 quilos do seu corpo, essa quantidade, né, de bactérias. A gente fala bactérias que é a grande maioria dessa população. E elas podem estar em desequilíbrio. O que significa isso? Nós temos as bactérias boas e as bactérias ruins. E quando nós temos mais bactérias ruins do que as boas, nós chamamos isso de desequilíbrio, que é a disbiose intestinal. Ah, pô, olha aí, ó, já a coisa já comecei a aprender mais. E como é que se faz para saber disso? Existem exames, doutora? Existem exames, mas eles ainda estão muito inacessíveis, eles não dão o resultado que nós esperamos. Ainda não. Existem vários estudos mostrando que cada vez mais pesquisas estão sendo feitas nessa área para que exames de precisão, com custo mais acessível, cheguem o mais rápido possível. Então, hoje, na nossa prática, nós identificamos isso através da anamnese. Cláudio, o que é a anamnese? É a entrevista médica, né? Durante a consulta, nós entrevistamos o nosso paciente perguntando sobre o estilo de vida que ele tem, sobre o que ele, não só o que ele come e atividade física, mas como que é o padrão do sono dele, por exemplo, medicações que ele faz uso. E uma coisa muito importante que vai determinar esse equilíbrio da microbiota intestinal é a forma que esse paciente nasceu, por exemplo. Se ele nasceu de parto normal ou de parto cesariana. Nós sabemos que quem passou pelo canal vaginal, quer dizer, nasceu de parto normal, tem uma microbiota muito mais saudável. A criança que foi amamentada, de preferência exclusivamente nos primeiros 6 meses, ela também tem uma microbiota intestinal mais saudável. E a alimentação nos primeiros 1000 dias de vida, né? A gente está falando aí, contando o período gestacional, até aí o 2º, 3º ano da criança também vai determinar como é que você está a microbiota para o resto da vida. Olha só a importância de cuidar desse período. Olha só, importante mesmo, né? Imagina, vai definir o resto da vida. E quando a gente é mais moço, né? A gente não se preocupa tanto com a alimentação. Já ouvi o pessoal falar assim, né? Eu tenho um filho de 16 anos, o guri é um fio, come feito um louco. E aí a gente, quando fica mais velho, só de passar por uma confeitaria já ganha uns 2 quilos, assim, doutor. O que acontece com os jovens há mais tempo, assim, que começam também a ter dificuldade de perder peso? Infelizmente a gente está vendo, né, que a obesidade ela é uma epidemia, ela é uma realidade, ela não acontece só em adultos. Nós temos a obesidade infantil, a obesidade dos adolescentes, e que ela tem que ser não só tratada, quando já existe, mas principalmente prevenida. A alimentação saudável não é só uma questão de peso, é uma questão de saúde, imunidade, de evitar, né, prevenir doenças na idade adulta. Então, a orientação, sem dúvida alguma, é o principal, a motivação. Eu falo que, no caso de crianças e adolescentes, nós pais, eu falo isso porque eu tenho 3 filhos, né, inclusive uma de 19, uma de 12, uma de 5, em idades diferentes. E é nossa responsabilidade cuidar e ofertar bons alimentos, boas práticas, uma rotina saudável para que tenham uma saúde, não só física, mas uma saúde mental também, que começa no intestino. Olha Você aí. disse bem, Não, e falando também, agora estava lembrando, doutora, sobre a inflamação, né? Eu, às vezes, já vi... As mulheres, normalmente, mas os homens também se queixam, por exemplo, doutora, que a mulher acorda de manhã, né, com a barriga ali, né, retinha, bonitinha, e aí durante o dia parece que vai inchando, uma sensação de inchaço, assim, né, como se estivesse inflamado, assim. Isso acontece mesmo? Essa inflamação pode acontecer mesmo? Acontece mesmo, é a famosa distensão abdominal, que é muito comum, de acordo com o que você vai escolhendo, né, de acordo com os alimentos que você vai escolhendo no decorrer do seu dia, você pode evoluir com o quadro de distensão abdominal. Mas eu faço um alerta, isso não é normal. Distensão abdominal não é natural. No final do dia, nosso abdômen está mais inchado, mais estendido mesmo. Isso, você não tem que conviver com isso. Se você está apresentando esse quadro, que a princípio não é um sinal de alarme, que é isso? Não é um sinal de gravidade,
tá? Mas é um sinal de que as coisas não estão funcionando bem. Você pode estar com quadro de desbiose, você pode estar com quadro de intolerância alimentar, que nós chamamos hoje de sensibilidade alimentar, um alimento que você come, que pode ser até um alimento saudável, por exemplo, mas que naquele momento da sua vida ele está causando um processo inflamatório, como você disse muito bem, Cláudio. É uma inflamação que tem como um dos sintomas a distensão abdominal, pode ser náusea, mal-estar, cansaço excessivo, enfim, a sensibilidade e a hipersensibilidade alimentar é muito variada em relação aos seus sintomas. Pode ter uma hiperexcitação, pode ser uma agitação, como pode ser uma sonolência, pode ser uma dificuldade para perder peso, pode ser uma perda de peso mais significativa sem causa aparente. Então, pode ser uma enxaqueca também, que é extremamente comum quando a gente fala de hipersensibilidade alimentar. Mas se o seu abdômen está ficando estendido no final do dia, você tem que recorrer ao médico gastroenterologista, entender, fazer esse processo da anamnese, dessa entrevista, realizar exames, né, forem necessários, mas identificar e, claro, tratar. Perfeito. Olha como eu falei, doutora, como o assunto é interessante. Agora o pessoal perguntando aqui, a gente está ao vivo, né? Sobre o que a produção perguntou ali, diástase, se tem a ver um inchaço com diástase, doutora. A diástase, na verdade, é uma fragilidade da musculatura da parede abdominal, tá? Que aí faz com que fique mais proeminente. Mas não são coisas totalmente diferentes. A diástase é uma situação mais anatômica, extremamente comum em mulher que teve gestação prévia, né? Mais múltiplas gestações, principalmente, a diástase pode acontecer. Mas não é a causa São coisas que a gente está diferentes. falando, é uma inflamação dentro do intestino. Perfeito. Outra questão também que é antiga, né, que se chama ali da prisão de ventre também, e as pessoas acabam convivendo com isso, né? As pessoas ali vão aos pés ali de 13 em 3 dias, 4, 5 dias, e isso causa uma série de problemas, pode causar até mau hálito, como, sei lá, né, cansaço, como a doutora falou ali. Isso também é um sinal de alerta também, né, doutora? Sim, a constipação intestinal, né, que é a prisão de ventre, ela também não é normal. Se você não vai ao banheiro pelo menos 3 vezes na semana, olha aí, tá? E além da frequência, é importante entender como é que é a consistência das suas fezes. Então, você não precisa ir ao banheiro todos os dias, você tem que ir 3 vezes na semana. Mas o mais importante é você observar as suas fezes. Como que é o aspecto dessas fezes? Sim. Elas não podem ser ressecadas. Elas não podem ser eliminadas com esforço. A gente chama de esforço. Sim. Elas têm que sair de uma forma natural e inteiras. Nós temos uma escala chamada escala de Bristol, que é muito fácil. Se você jogar na internet escala de Bristol, vem uma tabelinha e ali você consegue ver como seria o aspecto ideal das suas fezes. Não pode ser líquido, não pode ser pastoso, sim, né, toda despedaçada, que também não é normal, mas também não pode ser em bolinhas, por exemplo. Sim. Nós chamamos fezes cíbalos. Ou então várias bolinhas agrupadas, isso seria um indicador de constipação intestinal. Cláudio, quando essa constipação intestinal ela vem de uma hora para outra, seu intestino funcionava bem e, de repente, você ficou com uma constipação intestinal, a gente entende isso como um sinal de alarme. Assim como uma perda de peso sem motivo aparente, se o paciente está usando medicação ou está fazendo uma dieta, se o paciente apresentou sangue nas fezes. E quando a gente fala de sinal de alarme, é obrigatório uma investigação mais profunda, porque a gente pode estar diante de um quadro mais grave, até mesmo um quadro de câncer. Olha aí, viu, gente? Não é tão inocente assim, né? E procurar um médico imediatamente. Agora, lembrando disso, doutora, falando disso, eu estava vendo aqui a questão do uso de probióticos, né? Para melhorar o intestino. Vale a pena aqueles iogurtes, né, cápsulas e tal, né, purgantes ali que se fala, a pessoa pode estar maquiando um problema como a gente está falando, né, de procurar um médico, procurar um especialista e não ficar praticamente se automedicando ali, né, doutora? Exatamente sobre isso, Cláudio. Jamais usar sem orientação médica. Você pode estar mascarando um quadro, você pode usar uma suplementação, um alimento que pode piorar o seu quadro. Então, é individual, cada caso é um caso, nós somos únicos, o médico vai entender qual que é a sua história clínica, a sua história familiar, os seus hábitos de vida, o que você pratica de autocuidado ou não. E diante desse quadro, aí sim ele vai prescrever, vai orientar como que você vai usar. Mas falando especificamente dos probióticos, são excelentes. Probióticos, para quem não sabe, são bactérias vivas que vão ajudar nessa microbiota intestinal que eu falei no início.
vão ajudar na colonização, porque nós determinamos 80% dessa microbiota no início da nossa vida, como disse, né, como foi o parto, em relação à amamentação, os primeiros 1000 dias, mas nós temos ali uma janela de 20% que nós podemos modular, e essa modulação é essencial para que a gente controle doenças, previna doenças, tenha mais qualidade de vida. Falo muito, né, não só de saúde física, mas de saúde mental também, lembrando que no nosso intestino nós temos a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade, do prazer. 90% da nossa serotonina é produzida no intestino, então a função intestinal, a qualidade do intestino, a saúde intestinal é fundamental para que tenhamos aí uma saúde equilibrada também. Maravilha. Doutora Elaine Moreira, só para a gente concluir, então, eu ia justamente perguntar sobre isso, né? A saúde mental e o intestino. Tem gente que acha que não tem nada a ver, ao contrário, tem tudo a ver, inclusive, né? A questão aí, mulheres acabam tendo ansiedade, principalmente, né? Descontando na comida, os homens também. Então, assim, ó, dê mais atenção para o seu intestino, né? Procure uma médica especialista para chamar de sua, como a gente brinca. Eu uso óculos, né? Eu tenho um oftalmo meu para chamar de meu. O pessoal da ótica fala, primeiro vai consultar o médico, depois passa com a receita aqui. O intestino também, né? Antes de qualquer coisa, não é normal viver com barriga inchada, com dor, com intestino trancado, nada disso, né, doutora? Pode estar usando medicação, laxantes sem orientação médica, tem laxantes que vão piorar o quadro. E nós temos o eixo intestino-cérebro, né, que é uma conexão direta entre o nosso intestino, a população que vive ali dentro, né, nós chamamos, na verdade, hoje de microbiota intestino-cérebro, esse eixo tão importante que vai ter uma relação direta com as nossas emoções e com quadros como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Por isso que hoje, durante um tratamento, na verdade, não só de transtornos mentais, mas de qualquer outra doença, seja ela cardiológica, ortopédica, enfim, qualquer área, é muito importante que o médico direcione a atenção para o seu intestino, porque você pode ali potencializar as medicações que você está fazendo uso e você pode melhorar e muito a qualidade de vida desse paciente, melhorando a sua qualidade intestinal. Maravilha. Doutora Elaine, muito obrigado por nos atender, viu, pelas dicas aí valiosas. A gente está falando, afinal de contas, né, de qualidade de vida, de saúde. E está falando da onde, doutora? Eu estou falando aqui de São Paulo. Opa, olha aí, direto. Aqui em São Paulo. Olha aí. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, né? Nós que tivemos há 2 dias, no dia 7 de abril, foi o Dia Mundial da Saúde. Então, para mim é uma honra estar compartilhando informações de qualidade sobre a nossa saúde física, a nossa saúde mental e principalmente falando sobre saúde intestinal, que infelizmente ainda é negligenciada pela maioria das pessoas, mas observem, deem atenção, procurem um médico especialista em saúde intestinal para que vocês tenham mais equilíbrio. Maravilha. A gauchada agradece aqui, viu, doutora? Muito obrigado por conversar com a gente, tá bom? Obrigada. Valeu. Até a próxima. Boa tarde. Que bacana, gente. Vamos cuidar da saúde, por favor. Fazer um intervalo agora com imagens aí. Já está aqui no meu telão, Caxias do Sul, muitas nuvens, mas temperaturas agradáveis, né? 16 graus na Serra Gaúcha. A gente vai para o intervalo e em seguidinho a gente está de volta um instante só. Muito bem, agora 1h16 e tem esporte agora no RS em Pauta, porque o Grêmio estreou, né, com derrota na Copa Sul-Americana e só aumentou a pressão aí em cima do trabalho do técnico Luiz Castro na semana justamente do Grenal. Acompanhe agora. Foi um jogo acidentado. O juiz deu pênalti, por exemplo, em Bright White, mas o VAR anulou. Assim como anulou também, depois, uma expulsão do Grêmio. O gol do Torque surgiu numa falha de marcação e do goleiro Everton. Agüero chutou e deu números finais ao placar. Montevidéu City Torque 1, Grêmio 0. Muito bem, a gente vai ficando por aqui nessa quinta-feira. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Uma ótima tarde, excelente noite. A gente se fala amanhã, meio-dia aqui. Espero você. Até lá.